Dom Dinis morreu há 700 anos, em 7 de janeiro de 1325. Também conhecido como o Rei Poeta, foi o sexto monarca de Portugal, reinando de 1279 a 1325. O monarca foi sepultado no mosteiro de Odivelas, que ele fundou em 1295. Seu túmulo, danificado pelo terremoto de 1755, quando a abóbada da igreja desabou sobre ele, foi reaberto há quase 10 anos, e seus restos mortais foram analisados antes que o túmulo fosse fechado novamente em 2023. Além de uma espada medieval e vestígios de suas roupas e manto, sua aparência foi revelada por meio de uma reconstrução forense. Fizeram um modelo 3D do rosto do rei, baseado no seu crânio. Este modelo ajuda a visualizar o homem por trás da coroa. Não é só uma imagem, é como se estivéssemos viajando no tempo. Deixa-nos curiosos sobre a vida de Dom Dinis e como ele governou Portugal. O seu reinado trouxe muitas mudanças importantes para a agricultura e a política de Portugal, sendo conhecido também como o Rei Lavrador. D. Dinis é lembrado como o primeiro monarca português a saber ler e escrever. Estabeleceu o português como a língua oficial do reino, fundou a primeira Universidade de Portugal, compôs várias canções de trovador, consolidou as fronteiras do país, garantindo de forma decisiva o Algarve. Dom Dinis foi fundamental para o sucesso de Portugal como pioneiro na era dos descobrimentos, incentivando o plantio do pinhal de Leiria, que fornecia madeira para a construção de barcos, e apoiando os cavaleiros templários, transformando-os na Ordem de Cristo. Esta floresta ainda está de pé hoje. O seu empenho foi fundamental para o futuro de Portugal. Seu legado perdura. Mesmo que ele tenha feito tanto por Portugal, o legado de Dom Dinis não é tão reconhecido quanto poderia ser. A sua esposa, a Rainha Isabel, era conhecida por suas boas ações e sua fé. Depois de falecer, ela foi canonizada Santa Isabel de Portugal. Ela ficou conhecida por milagres, um em particular. O Milagre das Rosas é uma lenda famosa ligada à Rainha Santa Isabel de Portugal, esposa do Rei Dinis. De acordo com a história, a rainha transportava em segredo pão para distribuir pelos pobres, mesmo com a desaprovação do rei em relação a essas ações de caridade. Um dia, o Rei Dinis confrontou-a e exigiu saber o que ela escondia no seu manto. Em resposta, a Rainha Isabel abriu o seu manto e, milagrosamente, o pão se transformou em rosas, mesmo não sendo a época das rosas florescerem. As pessoas a lembravam como uma santa, o que ofuscou o rei D. Dinis, mesmo que seu reinado tenha sido fundamental para moldar a identidade e o sucesso a longo prazo de Portugal. No entanto, estudos recentes e uma reconstrução 3D do seu rosto reacenderam o interesse pelo seu legado. A reconstrução 3D revelou como ele era no final da vida, mostrando um rei de pele clara, avermelhada, com cabelos claros e olhos azulados. A reconstrução facial tem uma semelhança impressionante com a mais antiga iluminura do rei, proporcionando uma confirmação de representações históricas da sua aparência. Este novo modelo 3D de Dom Dinis dá-nos a chance de relembrar o quão importante ele foi para Portugal. Podemos vê-lo não só como um nome num livro de história, mas como um rei de verdade que ajudou a moldar o futuro de Portugal. Dom Dinis era um rei visionário e determinado. Ele criou um Portugal forte e unido. A reconstrução 3D faz-nos lembrar o quanto ele foi importante. Como um rei medieval notável, Dom Dinis merece estar no topo, e esta reconstrução forense traz de volta, com toda a justiça, o seu lugar na história e na nossa memória coletiva. O seu legado vive na língua portuguesa, na Universidade de Coimbra e até na própria terra. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e subscrever.